وابا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo à edição 88 do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf e já chegou o momento da gente passar a régua nesse mês aí de junho, de julho, eletrizante que tivemos com várias competições. Terminou, acabou-se o que era doce e agora é hora da gente sentar na nossa cadeirinha, sentar no nosso banquinho e ver o que passou, o que nós aprendemos, o que nós vimos no futebol de seleções ao longo desses torneios, começando pela Copa América. Então, antes de fazer nossa análise final desta competição, eu convido você a seguir o Conte Verde nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Se você ainda não segue, confira lá, tem postagens diárias todos os dias, e a gente vai manter isso após as competições, não vai parar. A nossa meta é seguir firme até a data FIFA de setembro. Também a você seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast, deixar seu like, sua avaliação, seu comentário. Dá para deixar comentário também no Spotify, assim como no YouTube. E no Spotify tem uma enquete aqui para você participar conosco. Também, se você puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você nos ajuda a nos manter, a se estruturar cada vez mais, melhorar o nosso trabalho. Se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast para ele chegar a mais e mais pessoas. Para quem acompanhou a Copa América, para quem celebrou ou, vamos dizer assim, ficou triste com o título da Argentina, vamos falar aí sobre essa mais uma conquista da escaloneta, do time de Lionel Scaloni, de Messi, da despedida de Angel Di Maria, muito mais. E para comentar todo esse assunto comigo, comentar toda essa pauta de Copa América, tá aqui o homem do Minuto da Copa América, o homem que acompanhou toda essa jornada junto aqui no Conte Verde, Vinícius do Prado, o Dudu Nobre. Dudu, terminou aí a nossa 48ª edição da Copa América, e naquela disputa, né, do cinturão que a gente usou, né, no último podcast, o atual campeão permaneceu com sua conquista. Foi lá o juiz e amarrou de novo no Lionel Scaloni, no Messi, em companhia, o cinturão de campeão da Copa América. Seja bem-vindo. Fala, Salaf, ouvintes do nosso ConteCast, obrigado aqui pela oportunidade mais uma vez de estarmos presentes falando dessa competição. Último capítulo, tivemos aí a grande final da Copa América, e já que tu usou então essa metáfora da luta de boxe do cinturão, te diria que a Argentina foi aquele que soube gastar o adversário, sabe, quando tu roda assim, né, para que ele fique mais cansado, e aí você guarda aquela energia extra para os últimos assaltos e define a contenda. Acho que foi mais ou menos essa tática que a Argentina usou, né? Porque a Colômbia começou melhor, mas no segundo tempo a Argentina foi melhorando, e na prorrogação os atletas que vieram do banco foram decisivos aí para mais uma conquista da escaloneta. Agora a Argentina, isolada aí no posto de maior vencedora da competição, deixou o Uruguai para trás. 16 títulos da Alves Celeste contra 15 títulos da Celeste Olímpica. Tudo a gente não conseguiu, né, fazer o minuto ao vivo, até pedimos desculpas, até que tínhamos prometido isso, mas, né, por todos os problemas que aconteceram na final, né, todo o atraso e mais a prorrogação ainda para ajudar, realmente não ia dar muito boa fazer uma live 1h30 da manhã. Mas acho que para comentar um pouco sobre esse jogo, acho que é uma definição não só do que foi a Copa América a final, mas a Copa América da Argentina como um todo, né? Não foi aquela Copa América que a Argentina tem que brilhar, suar, né? Até porque o elenco estava muito bem entrosado, muito bem encaixado e é superior. E acho que esse exemplo, né, da prorrogação, você até citou muito bem no podcast do resumo do jogo, no Minuto da Copa América do dia 20, falando, né, das alterações ali na prorrogação com os jogadores que vieram do banco, participaram uns 3 do gol, né? E acho que também um ponto que me pegou, e aí eu jogo essa pergunta para você, se o Nestor Lourenço não mexeu demais no time. Não me parecia que estava todo mundo esgotado. Obviamente, a gente não tem ali a noção do fit, mas, por exemplo, o Arias parecia um cara que não estava totalmente esgotado e que poderia continuar no jogo. Acho que isso também a gente tem que dar uma olhada, né? Porque a Colômbia terminou o ataque dela completamente reserva. Isso, para mim, eu já estava até pensando mais na frente. Imagina uma disputa de pênaltis, você tendo só ali o Borja, o Carrascal, que já foi um cara que já passou o tempo dele de hype, né? Enfim,
como que você viu isso, né? Eu achei que o Néstor Lourenço, obviamente, que pode ter atletas que cansaram, né? Mas acho que ele trocou demais ali na prorrogação. Isso influencia também um pouco no jogo, além de, claro, do brilho do Lautaro Martins, você ter o fato, né, desse revezamento que marcou, que não pesa nem para um lado nem para o outro, né? Eu já vi muita gente querendo debater, o Lautaro não é tudo isso, o Álvares não é tudo isso, porque um ou outro é reserva num dos jogos, mas é um revezamento e parece que é engraçado. O melhor atacante da Argentina é sempre aquele que não está jogando, né? Então, e se você troca no outro jogo, acontece a mesma coisa, quem vem do banco marca. Mas, enfim, como que você vê essa análise final, principalmente da prorrogação, né? Já que o resumo do jogo está todo lá no nosso podcast de ontem, a gente está gravando esse podcast aqui na segunda-feira, dia 15, um dia após a final. Exato, né? Eu acho que a prorrogação foi o determinante, né? Como eu comentei lá no minuto da Copa América. Por mais que cada equipe teve uma alternância em determinado tempo do período normal, regulamentar, foi um jogo equilibrado e a prorrogação foi realmente fiel da balança. Tive essa mesma sensação que você em relação às mexidas do Néstor Lourenço, que parecia que ele não estava preocupado com disputa de pênaltis, que ele foi tirando todo mundo ali e sem pensar no que poderia acontecer na frente. Acredito que a mudança do Arias que você trouxe foi um peso negativo para a equipe, porque vale lembrar que ele, defensivamente, a gente sabe que ele no Fluminense ele é um cara de frente, né? Um cara que vai pelos flancos ali como um ponta, digamos assim, né? Acredito que seria mais essa função dele, mas no jogo da final, ele teve um papel mais marcador e principalmente estava grudado no Depou, que é o cara que é a mente pensante desse time da Argentina que faz a bola rodar. Então ele fez uma partida sensacional e acredito que quando sai dá uma bagunçada aí nesse esquema da seleção colombiana. E aí quando sofre o gol, aí também já começa a levar várias substituições, trocar por atacado. Acredito que ele deu uma perdida ali, digamos assim, quando virou do tempo regulamentar para a prorrogação. Quanto aos nossos atacantes aí, o revezamento de homens-gol entre Álvares e Lautaro Martínez, como eu comentei, acho que no jogo pré-final, no pré-jogo pré-final, né, a característica deles muda conforme o que o Scaloni quer. Se ele quer um cara que volta mais, que ajuda na marcação, que tem uma vitalidade maior ali, ele vai botar o Álvares, que foi o que ele fez no começo, né? E aí, quando os caras já estavam, né, mais cansadões e tal, que ele faz essas mudanças cruciais, entra o Lautaro justamente para atacar esse espaço, para ser o definidor, né? Então, quando é um jogo que você precisa de um cara que é o caveirão, entre aspas, né? Homenageando nosso grande Souza Caveirão aí, né? Nesse momento. Quando você precisa de um caveirão lá na frente, tu bota o Lautaro Martínez e acabou definindo a partida aí num lance, né? Méritos também para o Lo Celso, que fez um baita lançamento para ele, mas que ele estava mais presente, estava com mais vigor. Mas eu acho que é muito isso. O Scaloni, ele analisa muito o que ele vai precisar dentro da partida. Ele sabia que a seleção colombiana tinha um futebol envolvente, iria também agredir o adversário, não ia ficar só lá atrás, então ele precisava de alguém para também ajudar nessa volta, nessa primeira marcação ali, por isso que ele começou com o Álvares. Mas eu acho que, quanto a essa questão de quem vai ser o titular, quem vai ser o reserva, eu acho que ele vai manter por assim, vai analisando as condições do jogo e vendo quem seria o ideal para determinado adversário. Até o Messi não queria mais jogar na seleção, né? Porque acho que a partir do momento que o Messi se aposentar na seleção, aí sim a gente possa ter um cenário aí dele testando, pelo menos, essa formação com o Lautaro e com o Julián Álvares. Mas e a Pimentinha? Quando o Messi saiu, a Argentina melhorou no jogo, hein? Tem essa questão, acho que é uma questão importante, não só vi você falando isso, mas vi outras questões, né? Que a Argentina teve que tirar o Messi, né, por conta de lesão, né, na partida de ontem, e não foi essa alteração, por exemplo, que nem eu cogitei aqui agora, né, até porque como era a partida, né, acho que não valia muito a pena você jogar com os dois no ataque, né, acho que
era uma questão de você preservar um pouquinho mais, e foi isso que fez. Porém, ali o nosso glorioso, que eu estou pegando o nome, o Nicolas Gonzalez, ele entrou muito bem na partida, né, Dudu? Foi um grande nome aí desse jogo, né? Criou oportunidades, né? Acho que basicamente as oportunidades que a gente teve no tempo regulamentar, né, que a Argentina criou, foram dele, além do gol anulado, né? Então acho que já fica essa questão. Será que vai na mesma da questão do Cristiano Ronaldo? Acho que nem tanto, porque a gente teve essa discussão Cristiano Ronaldo em Portugal, que é a questão de se você tá com o Cristiano Ronaldo em campo, você potencializa um jogo de Portugal muito mais com bola cruzada na área, né? Porque você sabe todo o impulsionamento que tem de cabeça no Cristiano Ronaldo, tudo mais, e você começou o jogo com o Cristiano Ronaldo, você não vai tirar o Cristiano Ronaldo ao longo do jogo. Isso é um fato. E qual que você acha que foi essa potencialização da Argentina? O que mudou, sim, o Messi no jogo para a Argentina melhorar? Ou se foi uma mudança, vamos dizer assim, natural do jogo? Porque, de fato, a Argentina voltou melhor no segundo tempo, né, do que jogou na primeira etapa. E aí, com a entrada com o Gonzalez, não sei se isso potencializou ou foi só o que a gente já estava vendo com mais clareza, vamos dizer assim. Eu acho que tem um pouco das duas coisas. A Argentina já havia voltado melhor, como você falou. É que eu acho que o posicionamento do Nico, quando ele entra no jogo, acho que dá uma mudada. Porque o Messi, como a gente sabe, ele tem muita qualidade técnica, então ele é um cara, um engante, né? Aquele cara que fica próximo dos atacantes, mas ele flutua bastante, ele sai do meio, vai para os lados, dependendo, né, de como vai funcionar um jogo. Já o Nico, ele entrou bastante lá pelo lado esquerdo, ele explorou a questão do Santiago Arias, que no primeiro tempo estava subindo bastante, né, e acredito que o Scaloni, ele corrigiu um pouquinho ali para o Santiago Arias não subir tanto, e por ali ele colocou o Nico, e o Nico achou espaços por ali. Eu acho que foi mais uma manobra assim que o Nico conseguiu encontrar esses espaços, e aí a bola estava vindo muito invertida, né? Geralmente estava ali na intermediária mais pela direita, onde o Depou caía, onde o Di Maria, depois que ele foi para a esquerda no primeiro tempo, depois acho que ele voltou para a direita, se eu não me engano, na segunda etapa, e aí voltou a dar uma bagunçada ali na marcação colombiana. Então eles estavam pegando a bola ali no meio campo pelo lado direito, estavam invertendo bastante lá para o lado esquerdo, e nessa inversão o Nico estava ganhando vantagem, e aí abriu as possibilidades para que ele pudesse chegar. Então acho que foi o determinante para essa potencialização foi encontrar esse espaço e ter um jogador que pudesse fazer esse tipo de jogo, que estava mais descansado, porque tem na questão de capacidade de velocidade hoje, né? Não nos tempos altos, mas hoje, um pouco mais que o Messi, ainda mais que o Messi estava sentindo, né? Então, acho que um jogador descansado e que soube aproveitar esse espaço foi o determinante para a melhora do time e do Nico sendo o protagonista. Só falta caprichar um pouquinho mais na hora de chutar no gol, né? Porque daí se faz... Aí era outro esquema. Ele teve até uma chance na prorrogação também, né? Bem boa, que o Vargas defendeu. Só tá faltando o capricho na hora de finalizar. É por isso que é o Nico Gonzalez, não é o Messi. E Dudu, acho que falando um pouco, né, desse título da Argentina, a gente já avisou, né? 16º maior campeão da história, o segundo na sequência, né? O quarto, se a gente poder dizer assim, né, na sequência de finais aí, o Scaloni vem tendo com a Argentina, né? Campeão da Copa América, campeão da Finalíssima, campeão da Copa do Mundo, e agora campeão da Copa América de novo. O Scaloni basicamente chegou em todas as finais que ele disputou com a Argentina, assim, quer dizer, parou o Brasil foi semifinal em 2019, né, perdão, mas foram 4 de 5 finais, né, que o Scaloni chegou, só em 2019 aqui no Brasil, na Copa América, que ele parou no que foi uma final antecipada, né, a gente sabia que era muito difícil que não fosse o finalista, não seria o campeão, e foi o que aconteceu, o Brasil ganhando o Peru naquela final. E o que você vê que muda? Eu acho que eu, vendo o jogo, vendo até as comemorações, eu lembrei muito de uma frase que você usou no começo das eliminatórias, que o peso caiu. O peso que você via da Argentina indo jogar a Copa América, dizendo que vencer, né, de forma arrebatadora. O peso da Copa do Mundo, que também era algo que vinha nos últimos anos, né, que tinha o jejum lá de mais 30 anos, né, quase 30 anos, no caso, em 2021, né, foram 28 anos quebrado. E aí depois corta para a Copa do Mundo, né, vencer depois do Maradona e tudo mais. E agora, né, você vê um título na naturalidade, né, um time acostumado a ser campeão. E aí você volta para os anos anteriores, né, era capaz de que se fosse a Argentina no peso do jejum, acontecesse o que aconteceu em 2015, 2016, por exemplo, quando a Argentina perde 2 finais para o Chile.
né? Enfim, você vê que é uma Argentina muito mais leve, muito mais solta para trabalhar, que o Scaloni também consegue, mas que conseguiu chegar nessa passividade, podemos dizer assim, graças às conquistas recentes. Cara, eu acho que um paralelo, às vezes, para quem não acompanha tanto essa história da Scaloneta, né? Um paralelo bem bacana que eu acho que a gente pode fazer é com o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu acho que é um contexto parecido nesse sentido. Quando ele ganha a Libertadores de 2020, que não ganhava desde 99, tinha esse peso, né, na questão do Palmeiras. E quando ganha, aí o time cria essa casca, digamos, na competição, e aí na sequência também ganha aquela contra o Flamengo, que o Andreas Pereira entregou lá o gol pro Davinho, né? Mas e aí a partir disso, a equipe vai criando casca dentro dessa competição e entra com esse know-how ali, com os jogadores entendendo já como funciona e sabendo quando chegar. No caso do Palmeiras foi em competições de clubes, no caso da Argentina em competições de seleções. Com esse peso tirado, e com os jogadores entendendo não só o Messi, o Di Maria, que são os referentes aí, né? Mas todos os outros que fizeram parte dessa campanha de 2022 sabem que o time tem potencial de sempre estar chegando nas competições, sendo favoritos e não se assustar com isso. E não ter esse peso de fantasmas anteriores. Apenas mostrando seu futebol e sabendo que eles conseguem conquistar porque tem capacidade para isso. Então, acredito que essa mentalidade que eles criaram ali foi determinante para essas conquistas e para chegar, né, para esse novo ciclo de 2026, sabendo que a equipe tem capacidade para chegar lá e buscar um bicampeonato consecutivo, né, na Copa do Mundo. Por quê? Porque esses caras já sabem o caminho das pedras e não vão com esse peso de anos, né, sem ganhar um título de grande expressão. Essa pressão entrou ali pela ponte ali, que eu não sei o nome, entre Porto Iguaçu e Foz, e tá caminhando pro lado de cá, né? Que a pressão agora tá toda pro lado de cá em relação à Copa do Mundo. Então, acredito que do lado deles tá mais tranquilo, eles vão em busca sabendo desse potencial. O nosso lado é que vai ter que repensar bastante aí para as próximas Copas. Ponte Tancredo Neves, ou Ponte da Fraternidade, a ponte que corta ali Foz do Iguaçu e Porto Iguaçu, para a galera aí jogar um cassininho e também acompanhar um jogo do glorioso Cruzeiro del Norte, né, que é a equipe ali da região no futebol argentino. E só para fechar um pouco desse parênteses, você falou da pressão vindo para cá, né, eu estava vendo muita gente falando, né, sobre a questão da festa argentina. E isso me abriu uma questão do quanto o brasileiro não torce para a seleção brasileira, mas torce por vitórias na Copa do Mundo da seleção brasileira. Porque muita gente falou, você já imaginou o brasileiro ir 1h da manhã comemorar um título da Copa América contra a Colômbia? E realmente é um fato muito difícil imaginar. Eu mal lembro de algo em 2002, a comemoração da Copa do Mundo, esse ponto, né, de multidão na rua. Imagina uma Copa América. E eu vejo que o brasileiro é isso, o brasileiro não tem esse vínculo com a seleção. O brasileiro reclama que o jogador não tem essa proximidade, mas o próprio brasileiro não tem essa proximidade com a seleção brasileira, tirando vestir a camisa amarela e sou brasileiro, e, enfim. Não, o brasileiro quer vitória, e o brasileiro não consegue celebrar, porque aí alguém pega um recorte e fala, o Brasil é a seleção que mais ganhou títulos nesse século, e é verdade. Vai falar, mas você está pegando um título que não vale nada. Aí o Brasil cai na Copa América, que vergonha. Daí a Argentina é campeã da Copa América, olha lá o que os caras fazem, mas aqui não vale, lá vale. E você também não vê esses cenários de festa. Então, acho que tem essa questão que a gente pressiona o Brasil para um só objetivo. Você não pode fracassar, você não pode nada. A gente pega o retrospecto do Tite, que não perdeu nem 5 jogos, né, na sua passagem na seleção brasileira, e tem gente que considera um fracassado. É só para você ver que uma pressão aumenta no Brasil, não por um nível de exigência, claro, que tem que ter, o Brasil não pode ter as atuações que teve ao longo da Copa América, mas também porque o pessoal não sabe nem direito o que cobrar. Falando de pessoas que sofreram exigências, né? Eu achei muito legal a entrevista do Di Maria depois do jogo, falando justamente isso, né? O que ele caminhou para conseguir chegar nesse nível, vamos dizer, de calmaria, né? De ele, que se aposentou, né, da seleção agora oficialmente, o Otamendi também já indicou, né, que também não deve voltar mais. E o Armani também, que teve uma grande atuação ao longo do ano da seleção argentina, também falou que acha que o ciclo dele na seleção argentina chegou ao fim, né? Eu acho que uma grande revelação é o Armani, que ficou no banquinho de Martínez vendo ele voar.
né? Testou Armani e Argi para Dibu Martins voar. Deixa aqui essa intervenção nessa frase bonita. Mas acho que o Di Maria é um dos retratos dessa geração justamente disso, que ele foi o cara que estava ali, né, ao longo quando a Argentina batia na trave, não conseguia, sentia-se pressionada e também estava no momento de glória. Fez o gol que tirou a Argentina, vamos dizer assim, né, de toda essa pressão, de tudo de ruim que aconteceu nos anos, né, o gol do título de 2021, e se aposenta nesse momento. E também o Messi, né, que também, querendo ou não, é os últimos passos, a gente não sabe, né, também essa questão dessa lesão que ele teve, quanto tempo de recuperação que ele vai ter, né, tava já em Miami, então, né, não sei se vai ter festa no Obelisco e tudo mais, mas vamos ver como que vai ser essa questão da recuperação do Messi, mas, de fato, né, até as lágrimas dele mostram isso, né, o gosto que é conquistar mais um título. E aí a Argentina consegue, né, o Messi fazendo aquele gesto bonito, chamando o Di Maria e o Otamendi, um vacilo com o Armani do Messi, desde que isso aqui registrado. Mas como que você vê aí essa retirada do Di Maria, esse possível final de carreira, as lágrimas do Messi, acho que dá também para a gente comentar um pouco isso, né, que aconteceram na final de ontem. Pois é, nessas competições continentais aí, tanto Messi quanto Cristiano Ronaldo deixaram extravasar suas emoções, o que são aspectos interessantes para a gente ver que o quanto às vezes de pressão esses caras não carregaram, né, durante tanto tempo, né? Porque tanto um quanto o outro, quando em anos anteriores, às vezes faziam o Messi aquela cara de paisagem, né? E o Cristiano Ronaldo aquela postura de homem de gelo que não passa nada, né? E agora, vendo o final chegar, que eles percebem tudo que eles fizeram, né, cara? Acho que é legal ver esse sentimento de emoção, né, cara? E também isso, no caso do Messi, é uma conexão com o povo argentino, que é um povo latino, com muito sentimento. Acho que mais para esse final, assim, ele conseguiu essa conexão que muita gente cobrava dele, né? E é legal essa demonstração de estar emocionado por estar vivendo momentos como esse, né, cara? Acho que é super legal. E quanto a essa dupla Messi e Di Maria, foi uma jornada e tanto para eles chegarem nesse momento, né? Eu não sei se o Di Maria estava em 2006, mas eu lembro que em 2010 ele já estava. Não estava, né? Então, a partir de 2010 que eles começam a ir juntos, né? Então, você pega em 2010, você tem um Maradona como técnico, seria ali o enredo perfeito, e aí cai daquele jeito contra a Alemanha. 2014, o time vai galgando os espaços, vai chegando, chega a final no Brasil, e mais uma vez a Alemanha vai lá e ferra os caras. Aí 2018 foi mais complicadinho ali, né? Não foi tão... Né, não teve um enredo tão grande, mas aí vem aquela pressão que já vinha, né, com esses enredos como um tango de Gardel, digamos assim, né? Vão aumentando, e aquela pressão, será que vai dar? E aí vem o golpe de mestre em 2022, da forma que foi também, né? Com muita emoção, tropeço contra a Arábia Saudita e termina num jogaço, uma das melhores, se não a melhor final de Copas aí contra a França. Então foi uma jornada e tanto, cara. Um começo meio tango e termina assim numa reviravolta e aí comemora como se fosse uma cúmbia, né? Então acho que é um bom resumo aí, e legal a gente tá vivendo esses últimos momentos aí dessa história que com certeza vai ficar eternizada aí na memória do povo argentino. Chegamos ao fim, tá doando sim, eu chego a perder a voz, só resta chorar e se lamentar o que restou de nós, já diria o poeta aí, quanto a essa aposentadoria de Maria. Vamos ver como vai ser o futuro dele, mas de fato, né, ficou marcado, você citou 2022, mas não pode esquecer 2021, quando ele faz, né, o gol do título, e vamos dizer assim, põe o fim no jejum ali de quase 30 anos de título da Argentina. E a gente tá falando muito da final, Dudu. Acho que não tem como a gente passar por esse momento sem falar o que aconteceu antes do jogo, né? A preocupação que a gente ver aquelas cenas no país da Copa do Mundo. A Copa América acho que já foi muito criticada pela questão dos estádios, dos campos reduzidos, né? Havia um debate antes isso vai influenciar no jogo? Isso influenciou no jogo. Vários jogadores reclamaram, né? A gente viu seleções que gostam de jogar mais em profundidade, tendo muito problema com isso, porque o cara dava o pique para frente e acabava o campo. E até mesmo o Scaloni, quando foi perguntado ontem, né, depois da final, o que ele espera do próximo Copa, ele falou que tem estádios de verdade, né? E fora esses problemas de gramado, que foram muito criticados, tivemos o problema
ontem, né, com o acesso dos torcedores, porque, cara, não é possível que o pessoal não se prepare com uma possibilidade de invasão, né? Não sei se lá em Miami tinha essa concentração, acho que não vi ao longo da Copa América relato disso, de, por exemplo, uma FanFest, para concentrar, porque a galera vai sem ingresso, a gente viu aqui na Copa 2014, né, a quantidade de argentino que foi para o Rio de Janeiro para ver o jogo, atravessou o Brasil só para ir lá no domingo, estar no Rio de Janeiro, não necessariamente no jogo, né, mas, enfim, e mostrou vários problemas, né, acho que isso que fica arrebatado fica uma preocupação, porque, historicamente, muita gente já reclama dos Estados Unidos, está na área jornalística, muitos jornalistas reclamam das Olimpíadas de 96, né, do trabalho que foi bem complicado, da Copa Centenário, que foi em 2016 também, né, eu vi o Alexandre Losetti também comentando sobre isso, e agora chega esse vexame, né, que foi o jogo ontem, com a possibilidade de invasão, né, um tumulto, gente pisoteada, cenas muito tristes, muito constrangedoras, e no final os relatos que, no final das contas, entra todo mundo, não consigo mais controlar isso aqui, né, não tem aquele limite, que coisa que, pô, a gente impuseram aqui na nossa cabeça, aqui no Brasil, em 2014, que tem que ter isso, que não pode ter jogo. Era um raio de 2 quilômetros, eu lembro, a gente mora aqui em Curitiba, da Arena da Baixada, você não podia passar, né, então, eu mesmo fui no Brasil e Argentina ano passado, no Maracanã, eu não podia entrar na quadra do Maracanã, eu ficava uma quadra para trás, eu não pude ir na frente do Maracanã, vamos dizer assim, só ali na frente da estação do metrô, e eu não podia passar de muito longe dali, não. Então, deixa um grau de preocupação muito grande, tanto na questão técnica, de bola, de campo, de estrutura, tanto nessa questão dos torcedores, né? Vai que, vamos supor, aí a gente tem uma final da Argentina na próxima Copa do Mundo, ou uma seleção latina, né? Não sei, talvez o Brasil não, mas outra seleção latina, quem sabe que a galera invade de forma louca, descontrolada. E não é só na América, né? A gente pode ter a Inglaterra também chegando, a gente viu o que aconteceu na final da Champions ano passado, né? Entre Liverpool e Real Madrid, enfim, muita coisa que deixa a gente assustado e preocupado para o futuro. Imagina uma final Argentina e Inglaterra, dado todo o peso histórico que tem esse confronto. E as torcidas, né, tão empolvorosas ali, podia dar uma merda federal, né? Bom, quanto a essa questão da final, né, cara, mostrou, assim, um despreparo muito grande, tanto do governo dos Estados Unidos ali, né, quanto da Conmebol em relação a isso, né? Não fazia exatamente o que você falou, isolar a área em tantos quilômetros, aí faz umas barreiras, assim, que só pode entrar com ingresso mais longe, assim, né? Não aconteceu e possibilitou isso aí, muita gente. Claro, também, né? É foda também que a galera também faltou ali, né? Faltou um pouquinho de semancol, na minha opinião. Pô, né? Já que não tem o ingresso, vai em outro lugar para assistir. Mas isso não exime a responsabilidade de quem está organizando de prever isso e conter isso antes, né? Para que não se tornem situações como essa. É muito preocupante, assim, né? Porque realmente é complicado e a gente tem que lembrar, né? Nós vamos ter mais seleções, mais países diferentes na Copa, né? Essa vai ser uma Copa mais, entre aspas, inchada, né? Em relação às Copas anteriores. Então, você vai ter um fluxo de pessoas maior. Então, a possibilidade de dar problemas em relação ao ingresso aos estádios em relação à Copa América, a questão é que provavelmente isso pode potencializar. Então, mostrou aí um despreparo tanto da Conmebol quanto do governo, o que quebra um mito também, entre aspas, né, embora você tenha falado dessa questão das Olimpíadas de Atlanta, né, da Copa do Centenário, mas que tem aquele mito que os Estados Unidos, lá tudo funciona perfeitamente, como um relógio, não sei o quê. A gente viu aí na prática que não foi bem assim, né? Quanto à questão dos campos, realmente essa questão da profundidade ali, dos caras correrem mais foi um problema, mas eu acho que o principal, assim, que me chamou a atenção, que eu vi até alguns comentaristas do Sport TV falando, é a questão do contato, né? Com um espaço menor, você teve contatos mais frequentes, e essa Copa América foi muito faltosa, cara. Muito faltosa. O jogo picava várias vezes em partidas diferentes, de seleções diferentes. Então, não vejo, sinceramente, nenhuma vantagem esportiva de tu diminuir esse terreno de jogo, né?
Espero que eles revejam essa situação para a Copa, porque não agradou ninguém e, no fim das contas, só trouxe prejuízos para a partida, né? Então, são muitas coisas que tem que arrumar. Em 2 anos aí, vai ter que ter uma organização melhor, porque, como a gente falou, tudo que aconteceu na questão da Copa América já num grau preocupante, na Copa do Mundo mais inchada que o normal, vai potencializar mais ainda. E a gente lembra que eu acho que um fator determinante, não para invasão, mas também para outras questões, a gente viu vários jogos com estádios vazios, né? A disputa de terceiro lugar tá vazio, alguns jogos da primeira fase com estádios muito vazios. É a questão do ingresso, né? Muita gente clamando do ingresso caro, se eu não me engano, o ingresso mais parado para o jogo da estreia do Brasil era R$500, alguma coisa assim, lá para cima. Então, é meio complicado, né? Então, pesa muito e acho que é um ponto que tem que ser visto. Aqui no Brasil, a gente viu uma política, vamos dizer, mais justa de ingressos e tá bom. Aqui posso dizer que a população é mais próxima do futebol, né? Podia ter Nova Caledônia, Zimbábue, que a galera ia esgotar os ingressos para a Copa do Mundo, mas, de qualquer forma, né? Mostra como precisa ser mais trabalhado isso, digamos assim, né, nos Estados Unidos, para essa Copa não ser um case de fracasso. Acho que tem esse ponto e a FIFA tem que trabalhar muito bem, até, como você falou, uma Copa mais inchada, né, e também essa questão de segurança, porque você falou Copa mais inchada, mas é uma Copa que vai unir mais seleções latinas da região. A gente sabe, por exemplo, em lugares como a Flórida, como a Califórnia, a presença, né, de povos, né, da América Central, da América do Sul é muito grande, né. Pode ter um hondurenho, costarriquenho, panamenho, né, colombiano, venezuelano, como a gente viu nessa Copa América. Então, coisas que podem arregalar os olhos, e a gente tem que lembrar, né, que em 2026 vão estar os caras, né, vão estar os europeus, e aí se der algum problema, a gente sabe que o problema com a Europa envolvida é 30 vezes maior, e tem o Mundial de Clubes ano que vem, né, que aí também vai envolver questão de torcidas, né, torcidas numerosas, que podem estar lá e possam dar problemas, principalmente se uma seleção, uma equipe latina, avançar, né, chegar mais longe no torneio. Pode falar, Dudu. Como se não bastasse toda essa questão no âmbito do esporte, de ter dado todos esses BO, no mesmo final de semana acontece lá a questão do Donald Trump, que também já mancha um pouco a imagem da segurança do país, né? E outra coisa, né? Dependendo de como for a linha política do país nos próximos anos, né? Com aquela questão da imigração, de não querer, de ser um pouco mais recluso em relação a imigrantes. É claro que em épocas de Copa, em épocas de eventos festivos, né, se cria uma máscara em torno disso, né? Mas que imagem que os Estados Unidos vai querer passar? Tudo isso junto são pequenas coisas que vão contribuindo para uma imagem negativa e que podem refletir justamente nisso que você falou, de um case de fracasso. Então, assim, são coisas que juntas podem dar muito problema lá na frente. Pois é, a gente fica na guarda, mas acho que acendeu um alerta muito amarelo, né? Um amarelo já avermelhando para essa Copa do Mundo, essa revelação da Copa América. Vamos ver como vai ser o grande teste, né? A gente lembra que até 2017, o grande teste da Copa do Mundo era a Copa das Confederações. Na Copa do Catar, até porque tinha pandemia envolvida, foi uma zona, mas foi a Copa Árabe, né? Foi o teste da Copa do Mundo do Catar, foi a Copa Árabe, e no ano que vem vai ter um Mundial de Clubes como esse grande teste para a Copa do Mundo. Vamos ver se for reprovado, o que a FIFA vai fazer, né? Também, né? Imagina, não foi reprovado, tá aqui já fazer, vai deixar lá, né? Vai melar todos os acordos, né? Como o Bielsa recordou, né? Os Estados Unidos foram quem fez o FIFA Gate após a compra de votos para uma Copa do Mundo ser no Catar, na África do Sul e não nos Estados Unidos, né? Então, tem essa questão política ainda envolvida, né? Então, eu gostei muito do discurso do Bielsa, inclusive, né? Dele falando que os jogadores eram basicamente intimados a não reclamarem das coisas, né? Então, mostra um alerta muito grande em relação a essa Copa América. E vamos falar da vice-campeã. Dá tempo de mudar a final para o Estádio Azteca, hein? Eu acredito. Ou fazer tudo no México mesmo. Dane-se os Yankees, vamos todos para o México. Vamos, tequileiros! Exatamente. E aí faz uma sede tripla ali com México, Belize e El Salvador. Daí El Salvador, que não ganha de ninguém, vai estar na Copa do Mundo já garantido. Vai ser na pegada 86, hein? Exatamente. A gente tá falando em 86, vamos falar da Colômbia, né, não dos fracassos da Colômbia, mas nessa imagem que a Colômbia deixa, né? Se a gente pegar os 90 minutos, a Colômbia segue invicta. Não, realmente, não vai ser. Agora vai sempre ter esse asterisco, né? A Colômbia está invicta 29 jogos
se formos contar o tempo regulamentar. Falando em tempo regulamentar, antes de você falar, uma informação muito curiosa, em nenhuma final de seleções que a cantora Shakira se apresentou, o jogo terminou nos 90 minutos. Na final da Copa de 2006, fomos para os pênaltis. Na final de 2010, a Espanha ganhou na prorrogação. Aqui no Brasil, em 2014, a Alemanha ganhou a Argentina na prorrogação. E na Copa América de 2024, a Argentina ganhou na prorrogação. Não sei se a Shakira fez mais apresentações em Euro e tudo mais. Confesso que não peguei esse recorte maior. De memória, eu lembrava dessas. Na verdade, nem lembrava, por exemplo, que a Shakira cantou na final da Copa de 2014. Eu descobri pesquisando. Mas, nesse recorte aí que nós temos, nunca terminou no tempo regulamentar, e a Colômbia, pelo menos, pode dizer assim, que no tempo regulamentar está, vamos dizer assim, sem perder, né? 29 jogos, 2 anos e meio, quase. O que fica dessa seleção, que a gente tinha um pouco de desconfiança um ano atrás, né, quando começou as eliminatórias, e vem nesse embalo, faz um 2024 muito bom, né? Se a gente for pegar os resultados de amistosos e tudo mais, para sequências eliminatórias, até pontos de peça. A gente vê um James Rodrigues muito mais tranquilo, né? A gente brincou várias vezes que é o nosso Bale. Ele foi o craque da competição, né? Fica até o questionamento para você, se você concorda em ser esse craque do torneio. E o que você vê dessa Colômbia para o futuro, se ela pode, né, ter essa, já que a gente fala de futebol sul-americano, a gente costuma falar de Brasil, Argentina, se ela pode sonhar nesses 2 anos de caminhada, se potencializar, ser uma seleção de nível mundial, de chegar na Copa do Mundo, o pessoal assim, ó, na Colômbia. Bom, primeiro, curto e grosso, né? Para mim também, Rames, craque do campeonato, jogou muita bola, merece, tanto deles quanto nós, que a gente vai falar depois, né? Mas merece o craque do campeonato, foi muito bem, assim, merecido. Quanto à seleção da Colômbia, cara, apesar da derrota na prorrogação, eu mantenho a palavra que eu disse aí ao longo da competição. Para mim, foi o melhor futebol apresentado nessa Copa América. Sai com muitos valores interessantes, né, para a sequência. A gente tem o lateral Munhoz, que apesar da expulsão foi muito bem. O outro lateral esquerdo também, o Mujica, acho que é assim que fala, também foi bastante elogiado, principalmente nos 2 jogos decisivos. Um cara que para mim sai muito fortalecido é o Richard Rios, né, que a gente já conhecia aqui do Palmeiras, mas que fez uma Copa América espetacular. E o Rames, que tem aquele pó de pirilim-pim-pim, né, que lá ele joga muito mais que nos clubes, né? Nosso Bale sul-americano, nosso Bale cafeteiro, como diria Gabriel Salaf. Mas eu acho que de todos, cara, na minha visão, quem sai mais fortalecido dessa Copa é o Néstor Lorenzo, cara. Porque eu vou te confessar que quando ele chegou na seleção colombiana, e por isso a gente fez aquela análise das eliminatórias, eu não conhecia muito o trabalho dele como treinador. E eu acho que ele apresentou nessa competição uma maturidade, assim, tática muito grande, porque ele não deixou o Uruguai jogar, impôs muitas dificuldades para o Brasil também. Contra a Argentina, enquanto o time tinha energia, foi melhor. Claro, fica essa questão das substituições, que foi algo que não foi tão bem, mas eu acho que, no geral, assim, a Colômbia jogou muita bola, e também neutralizou muitas coisas dos adversários. E teve capacidade de mudanças ao longo da competição de se ajeitar conforme a situação aparecia para ela. Então, acredito que a Colômbia sai muito forte, né? Para esse ciclo de 2026, né? Eu acho que ela sai bastante fortalecida nessa questão de estar nesse pelotão de cima mesmo, junto com hoje, nesse momento, Argentina e Uruguai. E também eu acho que o Néstor Lorenzo, eu acho que é um cara que sai bastante fortalecido, assim, porque entregou bastante aí nessa questão de comando técnico. Então, gostei bastante da Colômbia, para mim o melhor futebol da Copa América. Muita coisa boa por aí. O que se espera é que em 2 anos o time consiga manter essa constância. E esse é o desafio quando a gente se depara com um ciclo que dura 4 anos. É manter essa regularidade por tanto tempo, treinando pouco e sujeito a intempéries do destino, como uma lesão, né, alguma queda de rendimento de atletas, algo assim. Mas o futuro é promissor. O Lourenço, que foi o Murtosa do Peckerman, né? A gente citou já o título aí, falando do jejum da Argentina, né? Pega 2004, lá, a época que o Peckerman estava na Argentina.
ele acompanhou, foi para o futebol mexicano, depois ficou todos os anos na Colômbia, né, que o Pekerman passou até 2018, né, foi depois ter a sua primeira oportunidade como treinador principal no Melgar só, né, em 2021, 2022, ano que o Melgar, se não me engano, chega até aparecer lá nas cabeças da Sul-Americana, enfim, e agora ele se torna esse treinador com prestígio. Eu acho que, Dudu, você falou essa questão de treinar de vez em quando, acho que o fato dele ter se acostumado, projetado sua carreira de treinador como auxiliar do Pekerman em seleções, acho que ajuda, principalmente já entendendo como é a seleção colombiana, né? A gente até falou isso um pouco antes da final, que querendo ou não, né, por mais que troque alguns nomes, você não tenha mais um Falcão Garcia na seleção, por exemplo, é uma continuidade da geração de 2014 aqui em andamento, não é uma troca de geração totalmente ainda, né? Você tem um grande nome ainda sendo mesmo, que é o Rames, mas acho que dá para dizer que esse fato do Lourenço por aí, digamos assim, 14 anos ter trabalhado apenas em seleções, né, tirando ali a passagem rápida no Toluca do Tigres, né, mas principalmente a maior parte do tempo na Colômbia, acho que ajuda a entender, porque mesmo ele não tendo experiências profissionais, ele consegue desempenhar tão bem com os cafeteiros. Concordo, cara, e essa vivência de seleções é interessante, né, porque tem toda uma dinâmica, né, e você conhecer os caras, né, ter essa experiência também ajuda, e também a geração que ele tem na mão é diferenciada, né, além do remanescente de 2014, tem caras novas surgindo aí que podem fazer a diferença lá na frente, então é um bom caminho. E eu fico imaginando como é que tá o Pekerman lá olhando no sofá, o Néstor Lorenzo pica na Colômbia e o Batista pica na Venezuela, né? Meus orgulhos, meus pupilos. Ou não, né? Eu tava assim, porra, podia ser eu lá. Não, o Pekerman tem mais de 70 anos, né, Dudu? O Pekerman, vamos dizer assim, tá naquela vibe meio Felipão, né? Vamos dizer assim, a gente pegou o Felipão na Atlética, então... o Felipão saiu e deixou aqui o Paulo Turra. Então, se o Paulo Turra der certo em algum lugar, o Felipão vai olhar. Pode ser. Falar, meus garotos. Então, acho que o Pekerman me dá aquela sentada. Fui eu que criei, não era porra nenhuma. Fui eu que projetei, fui eu que dei a chance. Então, o Pekerman o Milton Neves dos treinadores. Exatamente, passou pela minha mão. Então, acho que o Pekerman vai ter essa visualização, né, desses treinadores aí, mas tem que ter destaque. Vamos ver como vai ser a sequência do trabalho do Néstor Lourenço ao longo desse ciclo, principalmente das eliminatórias que voltam em setembro. Dudu, inclusive, fica aqui uma curiosidade, até você falou, me lembrei, que se ainda existisse as Copas das Confederações, a Colômbia estaria classificada, porque a Argentina é a atual campeã do mundo e aí iria vice-campeã da Copa América. Mas a Copa das Confederações não existe mais. O que existe é a nossa seleção da Copa América. A gente foi por nomes, né? A gente conversou aqui antes, não vai ter aquele guerra de nomes aqui, né? Vou passar antes aqui os nomes, depois você comenta. No gol, Diego Martínez, na lateral direita, Dani Munhoz, a zaga com Sánchez e Romero, Mojica na lateral esquerda, aí um meia com Richard Rios, De La Cruz, De Paul e James Rodrigues, e no ataque, Scheffenburg e Lautaro Martínez. Dudu, qual é a sua análise para a gente escolher esses nomes, né? A gente deixou, por exemplo, a gente estava na dúvida no começo do Koné e do De La Cruz, né, por exemplo, até o Scheffenburg, que eu vi que muita gente não colocou nas seleções por aí, a gente peitou ele aí, né, tiramos o Luiz Dias. Acho que tem uma questão de nome em alguns lugares que eu vi que colocaram, botaram o Davis na lateral esquerda, porque de fato não teve nenhum lateral esquerdo assim, que nossa, encantou o continente, mas como que você... Até o Murídio, né, mas o Murídio é muito mais primeira fase, muito mais a gente sabe do potencial dele no Panamá, mas como que você vê aí essa seleção? Fale um pouco aí, opine sobre os nossos selecionáveis de melhores atuações nessa Copa América. Acho que uma seleção bem equilibrada, né? A gente tem e um time ofensivo, mas que tem as suas responsabilidades também, né? O Dibu Martínez, né? Representante aí da defesa argentina, que sofreu pouco ao longo da competição e quando foi exigido, nas penalidades, principalmente lá contra o Equador, acho que foi o ponto-chave, decidiu, mas foi seguro ao longo de toda a competição. Ó, você me manda o dado, ó, tomou um gol só. Então, e foi justamente nesse jogo contra o Equador. Então, mostra que a qualidade dele, e até por isso também vem o Romero, né, na zaga, que é junto com o Licha Martínez, né, a gente estava até na dúvida em qual colocar, mas os dois foram muito bem, mas ficamos com o Romero, que foi bastante elogiado, né. E o resto da defesa aqui com a Colômbia, com Munhoz, apesar da expulsão, mas jogou muito ali na lateral direita, né, se notabilizando mesmo
com um lateral ofensivo. O Mujica, que é o outro lateral esquerdo, já mais de marcação, também se notabilizou bastante, tanto na semifinal quanto na final. E o Sanches da Colômbia também representando o jogo aéreo forte, tanto defensivo quanto ofensivo da Colômbia, que foi determinante. Esse meio-campo aqui é coisa de cinema, né, cara? Richard Hill jogou uma bola federal, né, sendo um construtor ali de marca maior. O Depou sendo o cara da dinâmica de jogo argentina, tanto que como ele foi bem marcado pelo Arias na final, o time teve bastante dificuldade, porque é ele que dava a saída de bola. Você tem o De La Cruz, que foi o melhor jogador da seleção uruguaia ao longo da competição, e isso mostra também que o Uruguai teve dificuldades na competição, porque tirando o De La Cruz, alguns atletas oscilaram bons e maus momentos, mas não foram assim jogadores para a seleção do campeonato. Eu vi até que a gente estava comentando que parece que o Valverde entrou em algumas seleções, mas eu acho que do que ele pode jogar, ele deu uma oscilada nessa competição. Então, acho que o De La Cruz foi o mais constante. E o Rames, craque do campeonato, não tem jeito, né? O cara jogou muita bola, merecido. No ataque, o artilheiro do campeonato, Lautaro Martínez, que desencantou, né? Foi a competição para dar esse... Ele conseguiu deslanchar aí com a camisa da seleção argentina. E o Sheffield, que é o grande nome aí da seleção canadense, e que entrou durante a competição e foi mostrando sua qualidade. Então, um time bem organizado, comandado aí pelo Néstor Lorenzo, que, como eu falei, sai muito fortalecido da Copa América e que, né, soube trazer as maiores surpresas táticas, digamos assim, e comandou o melhor futebol da competição, que apesar do vice-campeonato, para mim, foi a Colômbia. Então, acho que um time bem competitivo aí para a gente jogar aí no PlayStation. Fazer nosso Master League aí e deixar aí em tona, né? Vamos ver aí quem que vai bater de frente com o nosso time, se a seleção da Euro bate de frente. Acho que não, hein? Acho que não. E não, você não vai ver aqui nenhum comentário leigo falando, abre aspas, olá, no meio da nossa seleção da Copa América tem 3 jogadores do Brasileirão e da Premier League, hein? Você não vai ver esse tipo de comentário aqui. Peço perdão se você estava esperando algum tipo desse comentário. Não vai ser aqui que você vai encontrar. Só lamento até porque o resto da seleção, a maior parte joga na Premier League, né? Então, tem essa questão aí, né? Então, amigo, triste dia para você querer vir aqui fazer um comentário leigo, mas isso aqui você não vai ver por aqui. Tudo, Fábio? Não, e agora eu quero saber, a gente falou tanto de especulações aí no futebol brasileiro, quem é que vai comprar o Sheffield para jogar no Brasileirão? Esse é que eu quero saber. Ou para onde ele vai, né? Ele joga no Nashville, da MLS. Não tava tentando lembrar aqui, vendo aqui, porra, por isso que eu falei meio amarrado. Né? Botafogo chega lá e mete a pica. E eu tava falando meio amarrado justamente, estava vendo isso, onde joga o Schatzberg e também onde joga o Mojica. O Mojica joga no Sassuolo, né? O resto ou joga no Brasileirão ou joga na Premier League, né? Que a gente comentou, com exceção do De Paul, né? O De Paul joga no Atlético de Madrid. Dudu, então, a gente falou de especulações, então vamos dar uma passada antes, a gente vai voltar antes das eliminatórias, né, mas queria que você falasse aí de seleções que você vê que precisa mexer, um toquezinho cada uma que você tem que sacar, e além, claro, das projeções aí de novos treinadores. Aqui a gente pede uma desculpa, uma gafe federal que nós cometemos. O México não está cogitando Diego Aguirre, sim o retorno de Javier Aguirre, que já trabalhou lá 2 vezes, recomendou em 2 Copas, ou seja, é o bombeiro da seleção mexicana, e nesse momento mais que tumultuado de jogar uma Copa em casa, ele já está sendo acionado, né? E já saiu até algumas matérias falando que o Jaime Lozano aceitaria e como auxiliar dele, um negócio completamente bizarro, mas vamos ver aí, o Javier Aguirre no momento está no Mallorca, né? A negociação está em andamento. No Equador, a gente ainda segue nessa guarda aí da questão do Guilherme Almada, né? O Luiz Beldia já falou que negou uma proposta da Federação Equatoriana, que quer continuar no São Paulo. No Paraguai, a gente teve o Gustavo Alfaro ganhando força novamente, após o Felipão ter passado à frente, né? O Paraguai já falando que pagaria 5 vezes mais do que o Alfaro recebe na Costa Rica, e também propondo uma multa de 600 mil reais para a Federação Costarriquenha, né? Já de acordo com a imprensa paraguaia, esses negócios já estão mais adiantados. E os Estados Unidos sonharam com o COP,
né, já viram aí uma realidade do Tata Martino poder ser o novo treinador da seleção estadunidense. Tudo o que você vê no aspecto geral dessas especulações e também das demais seleções que disputaram a Copa América para a sequência do ciclo, né? Faltam 2 anos para a Copa do Mundo e todo mundo quer voltar para os Estados Unidos, tiram 3 seleções que já estão lá. Acredito que em relação às especulações tem que aguardar mesmo para ver o que vai ser o desfecho, né? Achei muito engraçado essa aí, né? Os Estados Unidos sonhando com o Klopp e acorda com o Tata Martino, né? Tipo, o cara tá sonhando lá com a Gisele Bündchen e acorda com a esposa, a pessoa que tá ali com ele mesmo, né? Então, do jogo, assim. Acho que essa do Gustavo Alfaro no Paraguai seria uma boa, mesmo se ele topar sair da Costa Rica mesmo, como você falou que vem ganhando força, né? Acredito que seja um nome interessante aí para a sequência. Em relação às nossas equipes sul-americanas, né? Para a sequência das eliminatórias, o que essa Copa América impacta na visão de cada uma? Eu acredito que Argentina, Uruguai, Colômbia e Venezuela, né, que curiosamente são as 4 primeiras colocadas, acredito que o trabalho saem fortalecidas e o trabalho deva se manter, né, acredito que saem com uma boa imagem, já refletindo o futebol que elas haviam demonstrado nas eliminatórias. A Copa América só comprovou, né, com a questão do Uruguai, né? O Uruguai deu uma oscilação, isso é verdade. Mas em relação às demais, assim, ainda segue num bom ritmo, então acho que o trabalho se mantém normalmente, né? Apesar dessa questão da oscilação uruguaia. Com relação ao Equador, fica incógnita, né? Com um novo treinador, como que a seleção se comportaria e quem será esse nome. O Brasil precisa mudar bastante, né, em relação ao que a gente viu da Copa América, né? Vamos ver se com mais tempo o Dorival vai ter mais tempo primeiro, né? E se com mais tempo o time consegue desenrolar melhor, né? E as equipes que estão abaixo do Brasil hoje, né? Paraguai, hoje, nesse momento, com a vaga na repescagem, Chile, Bolívia e Peru, acredito que a Copa América também serviu para comprovar que a situação não está legal. Então, fica aí a expectativa, né? Claro, no caso do Chile, a gente tem já uma mudança de treinador que já aconteceu, né, com o Ricardo Gareca, então acredito que isso possa dar um novo ânimo aí para a seleção chilena, não digo no próximo jogo, né, que é contra a Argentina, mas talvez a partir do jogo contra a Bolívia já possa haver uma resposta melhor aí da seleção chilena. Bolívia acho que não vejo uma mudança de patamar muito grande, assim como a seleção peruana, apesar de ter um novo treinador. E o Paraguai fica aí a expectativa mesmo, se vai vir o Alfaro ou não. Mas do Paraguai para baixo, foram equipes que comprovaram um mau desempenho nas eliminatórias e precisam ter uma mudança aí para a sequência. Eu acho que o Chile, ele mostrou, vamos dizer assim, a gente falou nas outras edições, um crescimento em relação, né, ao que a gente acompanhou no ano passado. Então, acho que gera mais expectativa a seleção chilena em relação às outras, né, até porque o Gareca, vamos dizer assim, é um treinador que já faz um bom trabalho, né, já vem de um respaldo aqui dentro do continente após o que ele fez no Peru, né? Foi brilhante, né? Conseguiu levar o Peru para uma Copa depois de muitos anos, né? Chegou na final da Copa América, quase foi para a Copa de 2022, né? É um cara que, vamos dizer assim, tem prestígio para fazer esse tipo de trabalho e acredito que possa vingar aí na seleção chilena. Então, com isso, a gente encerra a nossa cobertura da Copa América, aí foram quase um mês insano aí, né? Um podcast podcast diário, né? Cobertura total, a gente encerra aqui esse trabalho. Lembrando, se você quer mais falatório sobre a seleção brasileira, é só você colar lá no nosso podcast 85, né, onde eu, o Leonardo Dúcio e o Elcio Vaz Júnior, a gente debateu o cenário da seleção brasileira, o fracasso, o que esperar para frente, e a gente volta a falar do futebol sul-americano lá pelo final do mês que vem. A gente vai ter recomeço das eliminatórias, né, a partir da 7ª rodada, no começo do mês de setembro. A rodada está prevista para o dia 5 de setembro, então a gente volta ali, né, para falar sobre essas partidas, sobre essa rodada,
sobre o que esperar. Hoje a gente não tem nem sabe nem onde vai ser os jogos, para você ter uma noção, não tem nada no site da Conmebol, no site da FIFA, em lugar nenhum. Uma grande salva de uma meia palma, né, nem de uma, para a gloriosa Conmebol, que é meio complicada, faltou menos de 2 meses para a partida, não tem nenhuma definição de nada, e a gente fica na guarda dessas definições, mas o certo é que o Cultiverde estará aqui fazendo esse trabalho. Então, para seguir acompanhando a gente, segue a gente, vai nas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @Cultiverde_. A gente vai continuar postando conteúdo diário. A gente postou, inclusive, nesta segunda-feira, está gravando dia 15 de julho, uma brincadeirinha lá, como seria a Copa das Confederações, se ela ainda existisse, quem estaria disputando, né? Tem uma seleção que você... eu já falei aqui, né, que a Colômbia estaria, não dava nem para fazer mistério, mas, né, a gente explica lá um pouquinho, lembra por que a Colômbia estaria lá, e também seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para você estar avisado quando tivermos outros podcasts. Ainda vai ter o fechamento da Euro, vai ter um podcast muito legal ainda sobre Copa das Nações da Oceania, que tenho certeza que você vai gostar. Segue aqui, deixa o like para ajudar a gente, sua avaliação, seu comentário, e também compartilhe com os amigos. Participe da enquete que tem aqui embaixo no Spotify, e se possível, apoia.se/Cultiverde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a se estruturar e melhorar cada vez mais nosso trabalho. Vinícius do Prado, Dudu Nobre, agradeço demais de coração, né, pelo trabalho ao longo desse mês. Você teve que ficar um pouco no DM, voltou, mas a gente conseguiu, né, missão concluída, a gente conseguiu fazer um podcast legal antes da bola rolar, depois da fase de grupo, depois das quartas, depois das semis, agora depois da final. Os 20 dias que tivemos jogos, os podcasts foram entregues, e queria dar um abraço aqui também para o Felipe Augusto, lá da revista Série Z, o Yuri Casari também, que sempre dá uma força aqui, que ajudaram nesse período aí que o Dudu teve no DM para que a coisa se mantesse, e também para o João Rai. O João Rai não apareceu aqui falando, mas também ele foi determinante para que a gente conseguisse manter nosso conteúdo, nossa qualidade aí ao longo dessa cobertura. Um abraço, brigadão, irmão, pela sua parceria. A gente se vê no mês que vem. É isso aí, agradeço o Salaf, ouvintes do podcast. Foi uma longa jornada aí, com muitas emoções físicas até, mas deu tudo certo e conseguimos entregar um material de qualidade para a galera, né? E vamos na sequência aí com eliminatórias, muita coisa boa. E esquecemos de falar um negócio legal, hein? Vem aí a finalíssima Argentina e Espanha. Esse jogo vai ser do balacobaco, hein? 2 equipes aí que jogam um excelente futebol. Vamos ter uma finalíssima interessante pela frente aí. Não sei como que vai ser as datas, mas quando tiver vai ser muito bacana de acompanhar. Mas é isso, seguimos firmes. Mês de setembro com eliminatórias voltando, e aí o bicho vai começar a funilar. Quem será que vai pegar a vaga de repescagem? É isso que nós vamos acompanhar nessa volta das eliminatórias a caminho da América do Norte. Espero eu que só do México. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Valeu, gente! É isso aí, lembrando que a gente vai meio que diretaço, né? Porque aí em 2025 as eliminatórias já começam a invadir ali, né? Desde o começo do ano, se não me engano, ou em junho já tem de volta, né? Então a gente segue na sequência. Vai ter março, junho e setembro, ou seja, vai parar só no ano que vem. É setembro, outubro, novembro, março, junho e setembro, ou seja, todas as próximas datas FIFA terão eliminatórias da Conmebol da América do Sul. Então vai ser direto, então o nome vai aparecer bastante por aqui. E quando for a finalíssima, né? Provavelmente vai ser pro meio do ano que vem, depois ali de junho, a gente vai botar o Dudu, que é o representante da América do Sul aqui no Cultiverde, com o João Rai, representante europeu, para fazer um debate sobre as duas seleções, cada um representando sua bandeira. Tá certo? E para você não perder isso, segue aqui e vem conosco dessa caminhada. E obrigado você também que esteve aí ao longo dessa nossa cobertura, que esteve com o nosso projeto, e saiba que a gente vai continuar firme nessa cobertura de futebol de seleções. Cultiverde, os caminhos da Copa do Mundo e da Copa América passam por aqui. Até mais!